Shalom, irmãos! É muito bom a gente estar aqui mais uma vez para falar a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o assunto de ressurreição. Você deve estar se perguntando por que ressurreição se isso não está dentro daquela cosmovisão cristã que nós temos tratado de criação, queda, redenção e consumação. Bom, em primeiro lugar, a ressurreição faz parte é um elemento que está dentro da redenção e se completa na consumação. Então, de certa forma, faz parte, mas nós decidimos abordar este assunto porque hoje é Páscoa e nós celebramos a ressurreição de Cristo. Cristo morreu, mas ele ressuscitou, está vivo, e por causa disso nós vamos falar sobre a ressurreição não só de Cristo, mas também a nossa ressurreição futura. E antes nós vamos entender um pouco a respeito do contexto que estava acontecendo lá na época, entender por que a ressurreição é importante para aquele contexto, entender também por que essa ressurreição é tão importante para as nossas vidas hoje. Mas antes nós vamos orar, eu peço apenas que os irmãos já deixem aberta a Bíblia na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 28, verso a verso, e vamos explicando cada um deles. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, agora que o Senhor fale através da minha vida, que eu seja instrumento teu para anunciar o teu evangelho, para proclamar a importância da ressurreição para as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor me use para que eu fale com clareza, mas que o Senhor, através do teu Santo Espírito, toque os corações. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes da gente começar a estudar verso a verso, nós vamos entender um pouco do contexto da época. A igreja de Corinto era uma igreja muito influenciada pela filosofia grega. A cidade de Corinto, ela era uma cidade que ficava muito próxima de Atenas. Atenas era o grande berço da filosofia grega. Então, por causa disso, a cidade de Corinto era muito influenciada por essa filosofia grega. E havia um grande problema lá na igreja de Corinto, que era o entendimento da dualidade platônica. A dualidade platônica era um pensamento filosófico da época que entendia que havia corpo e alma. Não estou falando sobre dicotomia ou tricotomia, estou falando sobre a dualidade platônica. Dicotomia, para quem não entende, é quando a gente entende que há dois elementos, corpo e alma. Alma ou espírito é a mesma coisa. Tricotomia é quando a gente entende de maneira diferente, que há corpo, alma e espírito. São três elementos diferentes. O que nós estamos tratando não é essa questão de dicotomia ou tricotomia. É o pensamento grego que fala sobre corpo e alma. Um pensamento que influencia fortemente a igreja de Corinto. Então essa dualidade platônica entendia que a alma era imortal, que a alma era o que importava, que nós devíamos cuidar da alma, ao contrário do corpo. O corpo é imprestável, ele não presta para nada e depois que morre ele vira pó e não acontece mais nada com ele, ele não se torna mais nada. Bom, a gente não crê dessa forma, e a gente crê que o nosso corpo será ressuscitado no último dia. Bom, mas o entendimento é que o corpo não tem valor e a alma é imortal e tem muito valor. Isso criou vários problemas na igreja de Corinto. O primeiro problema era um problema de imoralidade sexual. Se o corpo não presta, então a gente pode fazer o que quiser. Esse era o entendimento deles. E por causa disso, o corpo era usado para prostituição, para imoralidade de todo tipo. O segundo problema criado é a glutonaria. A cidade de Corinto não se importava justamente com o seu corpo, então podia comer à vontade, não havia problema nisso. Mas o grande problema que Paulo aborda nesse capítulo é que eles se
o corpo morria e acabava, virava pó e depois não se tornava mais nada, então não haveria por que haver ressurreição. Então eles não acreditavam na ressurreição. E dentro da igreja especificamente, haviam pessoas que tinham vindo de seitas diferentes. Existia a seita dos saduceus, que era uma seita que não acreditava na ressurreição dos mortos, e a seita dos fariseus, que cria na ressurreição dos mortos. Inclusive, Paulo, antes de converter ao cristianismo, era um fariseu. Então, antes ele já cria na ressurreição dos mortos. Mas agora nós vamos entender por que a ressurreição de Cristo é tão importante para a nossa vida e o que ela tem a ver com essa ressurreição dos mortos. Nós vamos começar pelo versículo 1 do capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo está primeiro chamando a atenção das pessoas para que se lembrem do evangelho que ele ensinou. Assim como a cosmovisão cristã, que nós temos falado tanto, que deve estar impregnado no nosso coração, a ponto de que tudo que a gente faça seja pensando nisso, seja dentro desse nosso entendimento a respeito de criação, queda, redenção e consumação. Paulo está falando da importância do Evangelho ser lembrado por nós a cada momento, dele estar arraigado no nosso coração. Por isso Paulo constantemente fala: eu venho vos lembrar do Evangelho. Quando Paulo fala a respeito de um desentendimento entre ele e Pedro na carta aos Gálatas, quando Pedro comia livremente com os gentios e de repente chega um pessoal judaizante, ele para de comer com os gentios para fazer média para aqueles judaizantes. Então Paulo chega e fala: olha, você não lembra do evangelho que nos salvou? Você não lembra do evangelho que transformou a sua vida? E aí Paulo vai falar justamente de como o evangelho é importante para não fazer essa acepção de pessoas. E Paulo constantemente vem lembrar do evangelho, porque o evangelho estava arraigado na vida de Paulo, mas ele queria que isso fosse arraigado na vida de cada uma daquelas pessoas. Por isso que nós repetimos tanto essa mensagem do Evangelho, por isso que ela precisa ser repetida, repetida e repetida, porque precisa estar gravada em nossos corações. Por isso Paulo fala: irmão, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Mas Paulo fala que eles aceitaram o Evangelho. Olha, eu anunciei o Evangelho e vocês receberam esse Evangelho, vocês estão perseverando nele. Isso é muito importante, vocês continuarem perseverando neste Evangelho. Mas aí Paulo vai falar no versículo 2: por ele também vocês são salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Irmãos, nós não podemos crer em apenas parte do Evangelho. Toda a mensagem do Evangelho é importante, toda a mensagem do Evangelho é relevante, toda a mensagem do Evangelho é transformadora. Não há nada que possa ser tirado, não há nada que possa ser colocado. E Paulo está falando justamente porque as pessoas não estão crendo em parte do Evangelho, que é a ressurreição. A ressurreição é parte fundamental do Evangelho, é onde nós fundamentamos a nossa fé. Por isso que nós celebramos a ceia, para nos lembrarmos que Cristo morreu, mas que Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. Então, a ressurreição faz parte fundamental da nossa crença. E sem ela, o Evangelho desmorona. Não há Evangelho. E aí Paulo vai falar no versículo 3 e 4. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. Nós recebemos a mensagem do Evangelho e nós devemos passar ela com fidelidade exatamente do jeito que nós recebemos, exatamente do jeito que está nas Escrituras. Não podemos acrescentar, não podemos retirar nada, porque a mensagem está completa, não terá acréscimos e não será retirado nada. O que foi revelado nas Escrituras é suficiente para que a gente compreenda o Evangelho.
E aí Paulo vai falar, olha, eu entreguei para vocês o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E aí o versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo cita 2 vezes que é segundo as Escrituras. Parece que Paulo está sendo maçante na sua maneira de repetir, mas não. O que ele está querendo falar é o seguinte: olha, vocês creem na morte, porque isso está anunciado nas Escrituras. Isaías 53 fala que a Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, e sobre si ele carregou todas as nossas dores. Então, Paulo está falando, Isaías está falando a respeito da morte de Cristo, a respeito da crucificação. Mas Paulo fala, olha, vocês não creem na morte de Cristo segundo as Escrituras, porque as Escrituras profetizam e porque vocês testemunharam essa morte, vocês não creem nisso? E aí Paulo vai falando, então creiam também na ressurreição de Cristo, que Cristo foi sepultado, como previam as Escrituras, e que Cristo ressuscitou, como previa as Escrituras. A ressurreição de Cristo foi prevista nas Escrituras. O Salmo 16:10 fala o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, o que o salmista está falando é que Cristo não permanecerá na morte e ele não permanecerá na corrupção, não verá a corrupção. Ou seja, ele não permanecerá na morte e será ressurreto. Então, as Escrituras já estão predizendo isso. E o livro de Jonas é um livro que trata também sobre a ressurreição, porque Jonas é engolido por um grande peixe e fica lá por 3 dias e depois é vomitado por esse peixe na praia. E é como se Jonas tivesse morrido, ficado 3 dias morto e ressuscitado ao terceiro dia. E quando Jesus faz menção a esse texto em Mateus 16, o versículo 4, se não me engano, isso, Mateus 16, 4, ele diz o seguinte: olha, não será dado nenhum sinal a vocês além do sinal de Jonas. Ele está fazendo justamente menção a esta situação, a este acontecimento da pseudo-morte de Jonas e a sua ressurreição. Mas aí então as Escrituras falam a respeito da ressurreição, não só da morte, mas da ressurreição. E aí Paulo está falando, olha, vocês não creem pelas Escrituras na morte de Jesus? Então creiam também pelas Escrituras na ressurreição de Jesus. Cristo morreu segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. E aí o versículo 5, ele vai falar do versículo 5 até o versículo 8 a respeito de aparições de Jesus após a sua ressurreição. Cria-se, no século XIX, criou-se uma ideia de que Jesus não havia morrido, não havia ressuscitado. No século XIX, muito se questionou sobre os milagres, sobre o sobrenatural de Jesus. E a ressurreição é algo sobrenatural, que nós não podemos entender. Então, quando se fala a respeito de ressurreição, eles também descriam no século XIX. Então, eles inventaram algo de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Os discípulos estavam vivendo de ofertas e não estavam trabalhando. Deixaram as redes, deixaram os seus trabalhos, a coletoria de impostos, para seguir a Jesus. E teoricamente eles entendiam que é uma vida fácil. E não era. Porque Jesus mesmo fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então quem seguisse a Jesus teria que entender isso e viver dessa maneira. Mas eles vão falando que os discípulos, por causa dessa vida mansa, roubaram o corpo de Jesus para continuarem nessa vida mansa, inventaram que Jesus ressuscitou, e por isso não se acha o corpo dele até hoje, porque eles deram um fim.
Mas eles também não levam em conta que esses discípulos morreram por causa dessa mensagem. Morreram crucificados, morreram decapitados de diversas formas. Então, nós deixamos completamente de lado essa ideia. Nós acreditamos que Cristo ressuscitou. E há relatos da aparição dele. E Paulo fala, olha, primeiro ele apareceu a Cefas. Cefas é Pedro. Depois apareceu aos 12 apóstolos. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O que Paulo está falando, olha, ele foi visto por mais de 500 pessoas, depois foi visto também por Tiago, que possivelmente era o irmão de Jesus. Então ele está falando, olha, foi visto por mais de 500 pessoas. É praticamente impossível sustentar uma mentira com tantas pessoas envolvidas. Até porque as histórias seriam diferentes. E não, as histórias coincidiam. E Paulo está falando, olha, isso prova que houve a ressurreição de Jesus. E aí, depois ele vai lá no versículo 9, falando que ele mesmo, que é o menor dos apóstolos, também viu a Jesus, como um que viu fora do tempo. Na verdade, no versículo 8, ele fala que foi visto por ele fora do tempo. E ele se considera o menor dos apóstolos, e depois ele fala que nem deveria ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus ele é chamado dessa maneira. Ele é reconhecido como apóstolo, inclusive pelos 12, mas pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Mas essas aparições trazem uma prova de que Jesus ressuscitou. Tudo isso é crido por aqueles cristãos, e até mesmo aqueles que descreem da ressurreição dos mortos, creem que Jesus ressuscitou como sendo algo à parte. Mas Paulo vai falar tudo isso porque faz parte do argumento dele. Então Paulo mostra que há 3 provas de que Cristo ressuscitou. A primeira é o ensino apostólico, e por mais que por muitos Paulo não fosse reconhecido como apóstolo, todos os outros apóstolos traziam a mesma mensagem. Então, pelo menos nos outros apóstolos eles deveriam crer. Então essa é a primeira prova. A segunda prova é o ensino das Escrituras. A Bíblia fala sobre esta ressurreição. O Antigo Testamento fala sobre a ressurreição de Cristo. Então a ressurreição é apenas a concretização da promessa de Deus. E depois a aparição para mais de 500 pessoas. Todas essas são provas importantíssimas para o entendimento de que Cristo realmente ressuscitou. Então Paulo começa a usar de uma lógica para com aquelas pessoas. Lógica era algo muito usado pela filosofia, até hoje se usa muito, e a lógica é um ramo que sai de dentro da filosofia. Então Paulo vai usando argumentos lógicos para convencê-los a respeito da ressurreição dos mortos. Então no versículo 12, Paulo vai falar o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? O que Paulo está falando, olha, vocês estão falando que não há ressurreição dos mortos, mas vocês não creem que Jesus ressuscitou? E aí ele vai para o versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, ele está falando, então, há uma contradição. Ou há a ressurreição dos mortos e Cristo ressuscitou, ou não há a ressurreição dos mortos e Cristo não ressuscitou. E aí no versículo 14, ele usa a lógica de que, como se Cristo não tivesse ressuscitado. Então ele fala, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A primeira coisa que ele fala é que a pregação é vã, é vazia, não tem sentido. E aí nós podemos entender justamente aquela questão de que as Escrituras e aquelas aparições a mais de 500 pessoas fundamentam o ensino apostólico. Nós cremos hoje no ensino apostólico, isso é fácil para a gente, mas talvez naquela época não fosse algo tão simples para o judeu, porque trazia algo novo.
que era testemunhado pelo Antigo Testamento, nada que fosse fora do que o Antigo Testamento fala. Então, tanto o ensino das Escrituras quanto as aparições também testificavam o ensino apostólico. E aí ele fala, olha, é vã a nossa pregação, mas como é vã, pode ser vazia a pregação dos apóstolos? Como pode ser uma mentira inventada pelos apóstolos, se os apóstolos morreram por causa do Evangelho? Pedro foi crucificado, ele pediu até para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o seu Salvador. Tiago foi decapitado. João foi preso na ilha de Patmos, ficou ali o resto da sua vida. E como eles iriam dar a vida deles por causa de uma mentira? Eles poderiam até ter inventado essa mentira, mas não seriam capazes de sustentar até a sua morte. Então era uma verdade. E eles viram Jesus ressuscitado, eles afirmam isso. Mais uma vez, mais de 500 pessoas, é impossível sustentar uma mentira com tanta gente dessa maneira. Eles falavam, eles não pregariam também sendo perseguidos. A partir de Atos 8 começa uma grande perseguição ao Evangelho e eles continuam pregando e pregando e pregando. Como fariam isso por causa de uma mentira? A pregação do Evangelho se baseia em algo que está impregnado no nosso coração. Por isso que nós pregamos mesmo se formos perseguidos, mesmo se estivermos sujeitos à morte, porque nós cremos nesse Evangelho, podemos dar a vida por ele, devemos crer a esse ponto. E aí ele continua, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Não tem sentido acreditar nisso se Cristo não morreu, não tem sentido acreditar em um Evangelho pela metade, não tem sentido acreditar em um Evangelho que não tem poder contra a morte. E aí ele vai falar, olha, se Cristo não ressuscitou, nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Essa palavrinha que é traduzida por falsas testemunhas, no grego é pseudo-mártires. Pseudo é de falso e mártires é de martírio. Ele tem o significado de testemunha. E se os irmãos se lembram da primeira aula que nós demos a respeito do livro de Atos, já faz tempo, mas nós falamos o sentido de testemunha. E a testemunha é alguém que presenciou um fato, ou alguém que recebeu uma informação sobre um fato e a transmitiu, ou então alguém que deu a sua vida por um fato. Eles não seriam pseudo-mártires, eles seriam pessoas que realmente deram a vida pelo Evangelho. Mas a questão deles não é nem a preocupação com relação ao que as pessoas iriam pensar por eles serem pseudo-mártires, mas é ser falsas testemunhas diante de Deus. Seriam blasfemadores contra Deus, porque falariam que Deus fez o que ele não fez. Falariam que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, sendo que ele não ressuscitou. Então, Paulo está trazendo essa lógica o tempo inteiro. E aí ele fala, olha, e se somos tidos por falsas testemunhas, temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aí o versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Ou seja, além de ser vã a fé, então eles permanecem também no pecado deles. E aí nós nos reportamos ao capítulo 4 e versículo 25 de Romanos. Romanos 4, 25, que fala que Cristo se entregou por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Cristo é aquilo que traz a nossa justificação, aquilo que justifica os nossos pecados diante de Deus. Cristo na cruz levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que era para pesar sobre nós estava sobre ele.
E por suas chagas nós fomos sarados, como diz o Isaías 53. Ou seja, as nossas iniquidades foram levadas todas por Cristo. E se Cristo não ressuscitasse, ele seria culpado, considerado culpado de todos esses pecados. Mas Cristo não pecou e ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então, por causa disso, ele não está morto e por causa disso, os nossos pecados foram lançados no lamaçal, foram lançados no mar do esquecimento, me desculpem. Então nós cremos que nós somos justificados não por causa da morte, mas por causa da ressurreição, conforme o capítulo 4, versículo 25 de Romanos. E aí, Paulo vai continuar, olha, e se Cristo permaneceu morto, e se Cristo não ressuscitou, e o que acontece com aqueles que dormem em Cristo Jesus? Ou seja, simplesmente pereceram, foram lançados ao inferno, ou dependem apenas da sua alma. E Paulo está falando justamente para mostrar o quão pesado é a argumentação deles de que não há ressurreição. E o que Paulo está falando, olha, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, vocês estão entendendo no Evangelho pela metade, e não há salvação em vocês. Mas aí Paulo chega no versículo 20 e ele... no versículo 19. E ele finaliza o argumento dele. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida apenas, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, nós estamos vivendo esse momento de corona, estamos também cheios de informação, pregações que falam a respeito desse vírus, mas nós temos a esperança de que voltaremos a andar livremente, sairemos dessas nossas cadeias dos nossos apartamentos, das nossas casas. Nós cremos que voltaremos a andar livremente. Mas a nossa esperança não se limita a isso. A nossa esperança se limita a algo muito maior, que é a nossa ressurreição dos mortos. Não só a nossa alma ou espírito, como seja, será levada para Deus, mas também o nosso corpo ressuscitará. E nós estaremos corporalmente diante de Cristo, que já está corporalmente nos céus. Ele virá nos buscar, ele não tocará a terra, porque ele não tocará a corrupção, mas ele irá nos levar para que nos encontremos junto com ele no céu, e todo olho o verá, todo olho verá o Cristo ressuscitado corporalmente. Nós cremos nisso e por causa disso nós temos uma esperança que vai muito além desta vida. E a nossa esperança não se limita a esta vida. E aí Paulo vai chegar no versículo 20 e falar: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Paulo sai então daquela lógica que ele provou para eles: olha, se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã tudo aquilo que a gente crê. Mas Paulo chega no versículo 20 e fala: de fato, Cristo ressuscitou, como nós vimos dos versículos 1 até o 8, as provas verídicas de que Cristo ressuscitou, mas também nós cremos pela nossa fé que Cristo ressuscitou de dentre os mortos. E aí ele fala: sendo ele a primícia dos que dormem. Tudo isso é para mostrar que haverá a ressurreição de outras pessoas, das pessoas que o conheceram. Eles ressuscitarão também. Então, Paulo fala justamente dessa primícia. Isso era algo tratado na agricultura. Os primeiros frutos eram considerados como as primícias. E para se pegar os primeiros frutos, pegava-se os melhores frutos que se tinham. Então, quando ia fazer a venda de uma safra, primeiro se levava as primícias, os melhores frutos. E esses melhores frutos eram analisados. E se eles realmente fossem muito bons, então aquele agricultor vendia toda a sua safra para aquele comprador.
Então isso era já conhecido, era bem conhecido daquela cultura. Então quando Paulo fala que Cristo é as primícias daqueles que ressuscitarão, ele está falando não apenas que ele é o primeiro, mas também que ele é o melhor de tudo aquilo que será ressuscitado, de todos aqueles que serão ressuscitados. E aí Paulo continua, visto que por meio de um só homem entrou a morte no mundo, também por meio de um só homem a ressurreição dos mortos. Então Cristo era a primícia do que foi ressurreto, mas por meio dele também vem a ressurreição. O versículo 22 fala, né, que por meio de Adão veio o pecado e veio a morte, e por meio de Cristo veio a ressurreição. E aí, só lembrando do nosso tema, daquilo que nós temos tratado na cosmovisão cristã, a morte veio por um homem. Do que nós estamos falando? Da queda. E a ressurreição veio por um só homem. Redenção e consumação. E eu gosto de falar que não se trata apenas de redenção, mas também de consumação, porque a ressurreição de Jesus, ela nos trará a ressurreição no último dia, a ressurreição dos nossos corpos no último dia. Então, quando nossos corpos serão levados para morar com Cristo. Então, isso já é parte da consumação. Então, redenção é a ressurreição de Cristo que tem efeito para a nossa consumação, a nossa eternidade, que vai ser corporalmente. Apenas uma dúvida que nós temos, que muitas pessoas têm, de uma teologia que se aborda a respeito daqueles que dormem, que muitos tratam como o sono da alma. Quando Paulo fala daqueles que dormem, ele está falando do corpo que está dormindo. Logo que nós morremos, a nossa alma é levada direto para estar com Deus, estar com Cristo. Nós sabemos disso, por exemplo, porque quando Jesus fala com aquele ladrão da cruz, ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele se refere ao tempo nosso, que nós estamos tratando, porque ele fala hoje. Então, nós cremos que a nossa alma é levada diretamente para Cristo e o nosso corpo fica dormindo. E aí mais uma dúvida que já surgiu, e se for cremado? Não tem problema, vai juntar todos os pozinhos e vai voltar ao corpo, até porque todo o corpo vira pó, né? Então, por mais que não seja cremado, ele vai virar pó um dia, então o que acontece é que esse corpo é levado para habitar com Deus. E será um corpo glorificado, que não terá mais problema de ter que fazer academia, de perder barriguinha, essas coisas. Tá? Só uma dúvida a respeito, que normalmente surge quando se fala a respeito daqueles que dormem. E aí o texto vai falar, olha, Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a ressurreição. Há um termo na teologia que nós usamos que Adão era nosso representante federativo. O que significa esse representante federativo? Se a nossa nação declarar guerra contra alguém, nosso presidente vai declarar guerra contra qualquer nação, nós automaticamente estamos em guerra, porque ele é o nosso representante federativo. Então, Adão, ele pecou e automaticamente nós nos tornamos pecadores. Adão recebeu como castigo do pecado a morte e automaticamente nós recebemos, porque ele era o nosso representante federativo. Assim também Cristo é o nosso representante federativo com relação à ressurreição, mas para todos aqueles que creem e que entregam a sua vida a Cristo. Então, da mesma maneira que Adão nos trouxe a morte, Cristo nos traz a ressurreição. E aí no versículo 23, Paulo fala, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E aí nós precisamos entender também um questionamento daquela época. As pessoas estavam achando estranho, porque tinha gente morrendo e Cristo não voltava, né? Ele fala, não, mas fica tranquilo que essas pessoas vão ressuscitar, é a ordem. Primeiro Cristo ressuscitou, depois elas vão ressuscitar, não tem problema elas terem morrido.
Esse era um anseio de que Cristo voltaria logo naqueles dias. E até hoje Cristo não voltou, mas este anseio, este mesmo anseio deve estar nos nossos corações, que Cristo volte amanhã, que Cristo volte hoje mesmo, e nós devemos estar preparados para este momento. E aí no versículo, então ele fala dessa ordem: primeiro Cristo ressuscitou e depois quem ressuscitará somos nós no último dia. E aí do versículo 24 a 27, Paulo fala que virá o fim quando Cristo vai entregar o reino ao Pai. Então Paulo vai falar, olha, primeiro vão ser derrotados os principados e potestades. Esses já foram derrotados. Eles já estão submetidos a Cristo. Mas aí nós precisamos nos lembrar de Hebreus 2, versículo 8, que diz o seguinte: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Não é que as coisas não estão sujeitas, nós não vemos isso. Então, por isso, parece que as coisas não estão sujeitas a Cristo, mas sim, todas as coisas estão sujeitas a Cristo e todas as coisas fazem parte do projeto eterno de Deus. Então, todos os inimigos já foram derrotados, o diabo já está derrotado. Ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida a não ser aquilo que Deus permitir. E Deus não permite que ele toque, que ele nos tome por possessão. Não, ele não permite. O cristão não pode ser possesso. Nós cremos nisso. E o diabo não tem poder nenhum a não ser aquilo que Deus autoriza. Então ele já foi derrotado, mas ainda falta um inimigo a ser derrotado. Tanto que ele fala até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então ainda falta um inimigo a ser derrotado, um único inimigo, que quando ele derrotar, Jesus pega o reino que está reinando hoje. Jesus está reinando hoje, não é o diabo, é Jesus que reina, e ele entregará o reino de volta ao Pai. E qual é esse último inimigo? A morte. A gente não está falando de ressurreição? Cristo não ressuscitou? Cristo não venceu a morte? Sim, Cristo venceu a morte, mas que morte nós estamos falando que ele venceu? Cristo venceu a morte dele. A morte que ele sofreu, ele venceu e por isso ele ressuscitou. Mas ele vencerá a morte para que nós possamos ressuscitar no último dia, para que não haja mais morte na eternidade. Aí nós voltamos para a consumação. A eternidade desfrutando do amor de Deus, desfrutando da glória de Deus, sem morte, sem pecado, sem tristeza, sem angústia, sem depressão, sem corona, sem nada. Somente com a alegria de podermos desfrutar da glória de Deus e da companhia corporal de Cristo Jesus, do Filho. Então falta ainda que a morte seja derrotada. E aí Paulo vai falar no versículo 28, ora, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, exceto aquele que sujeitou essas coisas, ou seja, o Pai não está sujeito ao Filho, né? Todas as coisas o Pai colocou para que o Filho, para que estivessem sujeitas ao Filho, mas ele próprio não está sujeito ao Filho, como diz o versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, Cristo vai sujeitar todas as coisas a Deus. Inclusive, Ele mesmo se sujeitará ao Pai. E nós aguardamos esse dia que será o último dia. Então, Deus será tudo em todos e nós viremos firmemente para que toda a glória seja rendida a Ele.
Ou seja, nós cremos nessa ressurreição, a ressurreição que virá e que logo chegará. E nós cremos que esse dia está chegando, nós ansiamos por esse dia em que nós veremos novo céu, nova terra, teremos um corpo glorificado e poderemos encontrar com Cristo face a face, poderemos ver Ele vindo nos buscar, que alegria vai ser. E isso é extremamente importante, por isso que a ressurreição de Cristo é tão importante, porque ela implica na nossa ressurreição. Um dia nós ressuscitaremos e viveremos com o Pai. Como nós aguardamos este dia. Mas, irmãos, eu falei que depois do versículo 28 ia pular para o 58. O texto ainda vai falando muito sobre ressurreição, é extremamente importante. Leia depois o capítulo 15 completo. Mas eu queria, até por conta do tempo, pular direto para esse último versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E aí nós precisamos nos lembrar que Paulo fala, ora, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, a vossa pregação é vã. E aqui Paulo fala que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E nós cremos nisso, que em Cristo o nosso trabalho não é vão. Por isso nós devemos permanecer firmes e inabaláveis em nossa fé, em nosso agir, em nosso sentir, em nosso pensar, em nosso pregar. Nós devemos pregar com toda firmeza, com toda a fé, sendo inabaláveis nisso, crendo que Cristo ressuscitou e que Ele nos ressuscitará no último dia. E essa esperança que atinge o nosso coração deve ser levada também para os outros irmãos que ainda não conhecem ao Senhor. Então permaneçam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, trabalhando com firmeza na obra do Senhor. Irmãos, esses dias nós temos visto que trabalhar na obra do Senhor não é simplesmente trabalhar na igreja. O fato de estarmos distantes nesse isolamento social faz com que nós não trabalhemos só em prol da igreja. Muitas vezes nós confundimos essas coisas, mas devemos trabalhar em prol do Senhor, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, proclamando o Evangelho, sendo sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo a obra com excelência e sempre trabalhando mais e mais na obra do Senhor, porque nós cremos que esse trabalho não é vão, porque Cristo ressuscitou e Ele nos ressuscitará no último dia. É a ressurreição de Cristo que nos dá a esperança da glória e da vida eterna. E é isso que eu gostaria de deixar. Hoje a aula ficou um pouco extensa e nem abordamos o capítulo inteiro. Mas é importante crermos no significado da Páscoa e entendermos o que é a Páscoa para nós. Mais uma vez, deixem suas perguntas, seus questionamentos, para que a gente possa depois respondê-los. A gente pretende fazer uma live algum dia para responder, ou então uma aula em que os professores estejam juntos, e aí a gente vai responder, se Deus quiser, já estando todos juntos. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe a cada um. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, esta é a Tua palavra e nós confiamos nela. O Senhor ressuscitou e nós ressuscitaremos no último dia. Nós cremos no Evangelho por completo, não há nada do Evangelho que nós queremos deixar de lado, não há nada que nós queiramos acrescentar ao Evangelho. Nós te entregamos a nossa vida pedindo que o Senhor tome conta dela para a honra e glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém.